Olá, meu nome é Gabriel Fulli Cateb, sou acadêmico do 10º período de Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Irei apresentar o meu projeto de iniciação científica chamado de Estudo Piloto de Validação de um Chatbot de Rastreamento implementado para direcionar a teleassistência em Covid-19. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o contexto em que o projeto foi criado e quais problemas ele busca solucionar. Covid-19 é uma doença com alta e rápida disseminação. Isso levou a uma sobrecarga dos sistemas de saúde. Em Belo Horizonte e em diversas outras cidades do Brasil, chegamos ao ponto de não ter leitos suficientes para todos os necessitados. Nosso objetivo é de tentar reduzir essa sobrecarga utilizando tecnologias aplicadas à saúde. E, atualmente, quais são essas tecnologias? Além dos chatbots, que serão o foco da apresentação, podemos citar a telemedicina com atendimentos remotos, que ganharam força durante a pandemia, aplicativo de scores de gravidade de doenças, educação em saúde e até de monitoramento de dados vitais com smartwatches, por exemplo. Agora, como essas novas tecnologias podem ser validadas para serem aplicadas na prática? Essa imagem é da OMS. A gente vê que a validação de novas tecnologias em saúde acontece em 6 etapas: pré-protótipo, protótipo, piloto, sendo que essas 3 são as fases iniciais, demonstração, scale-up, que é um aumento de escala, e integração e sustentabilidade, que são as fases finais. O nosso trabalho está na fase piloto. E qual que é a função de um trabalho piloto? Fundamentalmente é avaliar a eficácia da tecnologia, ou seja, avaliar se a intervenção de tecnologia em saúde produz os efeitos esperados em um ambiente controlado. Normalmente é de implantação única, ou seja, um único estudo. Mas qual que é a diferença entre um estudo piloto e um protótipo? Bom, durante a fase de protótipo, o design focado na experiência do usuário é criado e testado. Essa fase vai avaliar a usabilidade, ou seja, se a tecnologia pode ser usada como esperado dela. Já no estudo piloto, como disse anteriormente, avaliamos se a intervenção atinge os resultados esperados na pesquisa. Isso é, a eficácia da tecnologia. Agora está claro como validar uma tecnologia, explicarei a metodologia do estudo. Nosso delineamento foi uma coorte prospectiva, comparando respostas do chatbot com os dados no prontuário eletrônico registrado pelo médico posteriormente. Atuamos no pronto atendimento e na maternidade do Hospital das Clínicas da UFMG. E a nossa amostra de paciente qual foi? Foram pacientes maiores de idade, não críticos, que ainda não tinham recebido atendimento e não tinham conhecimento do seu diagnóstico. Felizmente, nós acadêmicos não tínhamos autorização para ter contato com pacientes com ou com suspeita de Covid. Então, a gente atendeu pacientes normais que já tinham passado pela triagem. A hipótese que testamos foi se o chatbot é capaz de identificar os sintomas da Covid. Intervenção, a gente usou o chatbot, foi o ANA, que está disponível no site de telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Ele foi criado por meio do sistema TakeBlip. Ele é um chatbot especialista, não usa machine learning. Como que ele funciona? Após uma breve introdução, ele vai perguntar se o paciente aceita os termos de uso, ele pergunta alguns dados, como nome, idade, sexo e localização. Em seguida, o chatbot apresenta 2 caminhos. Um deles tem caráter informativo sobre o coronavírus, com informações atualizadas e atuais, além de algumas orientações. Esse caminho não foi o alvo do estudo. O outro caminho, que é o que a gente estudou, busca avaliar o estado de saúde, por meio de perguntas que buscam identificar a presença ou não de sintomas relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2. Importante lembrar, que Covid-19 é a doença e SARS-CoV-2 é o vírus. As perguntas são feitas por ordem de importância dos sintomas. Ou seja, primeiro perguntamos se é dispneia, em seguida se houve episódio de síncope e assim por diante, os sintomas ficando mais leves conforme vai avançando. Entretanto, após uma resposta positiva para um sintoma grave, a conversa é interrompida, não perguntando sobre os sintomas mais leves. Por exemplo, caso o paciente afirme que tenha dispneia, não será perguntado se ele tem síncope. Em relação às etapas do nosso estudo, primeiramente, a equipe de acadêmicos que realizou a abordagem recebeu um treinamento para abordagem presencial dos pacientes. Esses pacientes já tinham sido classificados pela escala de Manchester, que é uma escala de gravidade geral da urgência feita na triagem, mas ainda sem avaliação médica.
Os critérios de elegibilidade, como eu disse anteriormente, foram pacientes com 18 ou mais anos, eles tinham que estar no serviço para um atendimento clínico, incluindo a maternidade, estar aguardando uma consulta médica e sem ciência do diagnóstico. Por questões de segurança, como eu já disse também, a gente não pôde abordar casos suspeitos de Covid. Aí os usuários abordados, eles aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para o uso dos dados captados e das informações do prontuário. Seguindo um questionário sobre a experiência prévia de tecnologia, foi respondido no mesmo tablet que o chatbot posteriormente foi testado. Depois de responder esse questionário sobre experiência prévia de tecnologia, eles foram testar o chatbot e, após gerar o chatbot, um questionário de avaliação dos problemas de conexão e do uso da tecnologia foi respondido. Em um momento posterior, de forma cega em relação às respostas do chatbot, o registro clínico do atendimento médico por meio de prontuários foi analisado. Foram considerados os mesmos sintomas perguntados para a análise dos registros, como dispneia, hipotensão, febre e sintomas menores. O que são esses sintomas menores? Tosse, expectoração, odinofagia, que é dor de garganta, disfagia, que é dor para engolir, cefaleia, dor de cabeça, congestão nasal, anosmia, que é perda do olfato, ou ageusia, que é perda do paladar. As queixas retiradas do chatbot foram confrontadas com a dos prontuários e a validação ocorreu através de estudos de confiabilidade. O índice kappa foi utilizado para isso, e a acurácia foi analisada em relação à sensibilidade e especificidade, considerando o nível de significância nos testes de hipótese de P menor que 0,05. Agora vamos aos resultados. 130 pacientes foram entrevistados. Destes, foram excluídos 34, sendo que 16 foram por problemas de internet, 14 por inconsistência de dados e 4 por abandonos do estudo. Por fim, 96 participantes foram selecionados para comparação do prontuário. Entre esses participantes, tivemos uma idade mediana de 35 anos, que variou dos 18 aos 77, sendo que 77,6% eram mulheres. Dos 96 analisados, 23 referiram a algum sintoma. O provável motivo para esse número baixo de pacientes sintomáticos foi o fator de que não entrevistamos pacientes com suspeita de Covid. De acordo com a classificação de Manchester, 44 foram classificados como pouco urgentes ou não urgentes, 39 como urgentes e 13 muito urgentes, sendo que nenhum estava em situação de emergência. Em relação às características da coorte quanto à familiaridade com tecnologia digital, 89 dos 96 avaliados possuíam smartphone. Então a gente vê que mais de 90% tinham contato com a tecnologia. E desses 89, 83 possuem internet no celular. Com isso, supomos que o acesso à tecnologia não tenha sido um fator limitante para que os sintomas sejam informados. Entretanto, não descartamos que o baixo letramento em saúde da população brasileira possa ter influenciado nas respostas. O projeto conta com o apoio de especialistas em linguagem humana que farão revisões e alterações nas perguntas com baixa acurácia, com a expectativa de melhorar a interação entre usuários e aplicativo, ou seja, facilitar o uso do chatbot para a população em geral mesmo. O registro médico foi considerado o nosso padrão ouro, tá certo? A dispneia foi o sintoma mais frequente no diálogo com o chatbot. 16 pacientes referiram esse sintoma, isso vai dar 16,7%. Ele apresentou concordância significativa e moderada quando comparado com o registro médico. Com sensibilidade, que é a capacidade de identificar o sintoma em quem realmente tem o sintoma, de 71,4%, e especificidade, que é identificar a ausência de sintomas em quem realmente não tem o sintoma, de 92,7%. Nos outros sintomas, não houve significância estatística na comparação do chatbot com o registro médico, chamando a atenção para os sintomas menores, que apenas 2 referiram a eles no chatbot e 13 na consulta médica. Como dito anteriormente, o estudo apresentou boa concordância, sensibilidade e alta especificidade em relação à queixa de dispneia, que é um dos principais critérios de gravidade na infecção pelo SARS-CoV-2. Entretanto, não demonstrou acurácia em relação aos outros sintomas. Mesmo com 90% dos participantes tendo acesso à tecnologia, a linguagem do chatbot muito provavelmente interferiu no entendimento, e a simplificação da linguagem ainda é necessária. Outras iniciativas internacionais são o chatbot Symptoma, que alcançou 90% de acurácia no diagnóstico de Covid-19, em um estudo acontecido na Alemanha, Grécia e Reino Unido.
Esse estudo contou com mais de 20 mil participantes, mas analisou diretamente sintomas e não fazendo a pesquisa pela impressão do paciente presencialmente na prática. Outro estudo foi o da Universidade da Califórnia, que ele foi usado na triagem de trabalhadores de saúde no momento de adentrar o local de trabalho. O tempo desse procedimento antes do chatbot, sendo feito manualmente, durava 20 minutos. Depois que o chatbot foi inserido, esse tempo diminuiu para 8. Agora, falando sobre questões de desenvolvimento do aplicativo e das nossas limitações, a gente deve pontuar que um estudo em fase piloto busca iniciar uma solução tecnológica para um problema de interesse. Um dos pontos importantes do nosso estudo e que deve servir de exemplo para futuros estudos na área é a importância de confrontar os dados obtidos pelo chatbot com os do registro clínico, feito pelo médico. Uma revisão sistemática de Miles Eves, em 2020, afirmou que um dos principais problemas relatados é a pouca profundidade das conversas não reais, ou seja, das conversas no chatbot. No presente estudo, a escolha de uma validação presencial e prospectiva trouxe como vantagem a coleta de dados qualificados, além de respeitar as prioridades dos pacientes na consulta de urgência, direcionada para sua demanda individual. Talvez por esse motivo, 13 pessoas tenham relatado sintomas menores para o médico e apenas 2 no chatbot. A nossa maior limitação foi o tamanho da amostra e o fato de que poucos pacientes apresentavam sintomas respiratórios e gripais, que dificultou a validação de outros sintomas relacionados à Covid-19, além da dispneia. De qualquer forma, mesmo em pacientes assintomáticos, o chatbot pode ser utilizado como ferramenta de educação em saúde, seja em relação aos cuidados a se ter durante a pandemia, quanto no combate às fake news. Devemos pontuar a necessidade de estudos maiores e em outros contextos clínicos para explorar e aprimorar ainda mais a aplicação dessa tecnologia na saúde. Essa conclusão, que a tecnologia digital mostrou-se útil e viável para detectar um dos sintomas graves da Covid, mas não foi possível evidenciar sua eficácia em relação aos sintomas menores. Talvez em um cenário com pacientes suspeitos de Covid os resultados sejam diferentes. As perspectivas futuras para o projeto são de manter o chatbot em constante atualização, de acordo com as novas evidências, e, em parceria com o Departamento de Ciência da Computação do FMG, desenvolver um chatbot de voz. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado, meu contato está aqui, estou à disposição. Obrigado.